Antes mesmo dele nascer, ele já havia sido anunciado. A profecia da vinda do Filho de Deus é revelada no Antigo Testamento de várias formas. De Gênesis a Malaquias, Jesus é como uma sombra, enquanto de Mateus a Apocalipse é a realidade. Todos pensavam que ele viria como um militar, forte, valente, imponente, andando a cavalo, mas ele veio como um homem simples e humilde. Muitos do Antigo Testamento serviram como símbolo vivo, como um exemplo do que haveria de vir com o nascimento de Cristo. Você pode ver isso na história de Jó, com a perda dos seus filhos e dos seus bens, o que antecipava o servo sofredor e homem de dor. Jonas passando 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, assim como o filho do homem passando 3 dias e 3 noites no seio da terra, também era um exemplo. Abraão, quando estava disposto a oferecer o filho Isaque como sacrifício, da mesma forma que Deus entrega Cristo. Então, antes da vinda de Cristo, já existiam muitos paralelos a respeito de quem viria depois. Então, 14 gerações depois de Abraão, veio o rei Davi. E 14 gerações depois de Davi, nasceu o Messias. José e Maria iriam se casar, mas antes deles se unirem, através do Espírito Santo ela ficou grávida, ainda virgem. José, logo depois disso, ele decide anular de forma secreta o casamento, mas enquanto ele estava pensando nisso, um anjo do Senhor aparece em sonho para ele, dizendo: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus nasceu em Belém, na época em que o rei Herodes governava a região. Ela era menor entre as principais cidades de Judá. E o rei soube a respeito do nascimento de Cristo. Em um momento, o anjo fala novamente com José e avisa: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então eles fugiram durante a noite para o Egito e ficaram lá até a morte do rei Herodes, até serem avisados novamente pelo anjo do Senhor sobre a morte do rei e voltarem para Israel. Mas assim que ouviram que Arquelau, que era filho do rei Herodes, quem estava governando, José teve medo de ir para lá. Então foi para a região da Galileia e passou a viver em uma cidade chamada Nazaré. Vivendo em Nazaré, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A única informação mostrada sobre a juventude de Jesus Cristo, ela é relatada em um episódio aos 12 anos de idade, onde Jesus, em Jerusalém logo após a festa da Páscoa, permaneceu na cidade sem os pais perceberem, durante a viagem de volta. Então José e Maria voltam e procuram por Jesus pela cidade. E depois de 3 dias o encontraram no templo, conversando com os mestres, ouvindo os ensinamentos e fazendo perguntas. O período entre os 12 até os 30 anos de idade de Jesus Cristo não é relatado na Bíblia. Algumas tradições sugerem que Jesus teria passado esse período estudando, provavelmente em Alexandria ou no Egito, ou trabalhando com seu pai como carpinteiro. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e então o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e vem uma voz dos céus dizendo: você é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Nos ensinamentos de Cristo, nas suas ações e nos seus milagres,
encontramos o exemplo para encontrarmos a felicidade, a redenção e a salvação. Aprendemos sobre o arrependimento, o batismo, em guardar os mandamentos, e receber o Espírito Santo e perseverar até o fim. Pouco tempo depois de Cristo ser batizado por João Batista, Jesus ensinou a humanidade a viver como seus discípulos. Ele apresentou um novo padrão que vai muito além dos 10 mandamentos. Porque só o não matarás não bastava, mas Cristo nos exigiu que rejeitássemos o ódio, perdoássemos o próximo. Ele pediu para as pessoas uma mudança completa, que mudássemos nosso coração. No Sermão da Montanha, Jesus deu 8 ensinamentos importantes, que são as bem-aventuranças, que podemos chamar de estado de completa felicidade. Elas falam sobre as bênçãos que foram prometidas a nós, se decidíssemos desenvolver algumas dessas características. São elas: os bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso não significa falta de inteligência, fraqueza, mas é um ato de humildade. É quando você reconhece que precisa de Deus, entende que só você não adianta, que somente o seu mérito e orgulho não basta, mas a necessidade de estarmos com Deus e depender dele em todos os momentos. O reino dos céus já pertence às pessoas que são dessa forma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se refere ao sofrimento, ao arrependimento e à dor diante do pecado e das injustiças. Não é qualquer tipo de tristeza, mas é um coração sensível, que se entristece com o mal e com os próprios erros. Deus trará um consolo verdadeiro, agora e para sempre. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui seria força sob controle, mais uma vez não é fraqueza. Mas uma pessoa mansa não reage com violência ou arrogância, mas com calma, domínio próprio e confiança em Deus. Herança na terra simboliza a participação no reino, nas promessas de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É um desejo intenso por justiça, tanto pessoal quanto no mundo. Querer viver de forma correta e desejar acima de tudo que o bem prevaleça em todas as situações. Deus se satisfaz desse desejo, desse anseio, e Ele logo traz justiça plena. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, compaixão, perdão e amor ao próximo. Quem entende o perdão de Deus pelos nossos próprios erros e atitudes imprudentes também entende o erro dos outros e perdoa o próximo. Deus vai ser misericordioso com essas pessoas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É a intenção sincera, sem hipocrisia, pureza no coração. Você fazer as coisas não só por aparência, reputação, mas com o coração voltado para Deus. Se você é alguém de coração íntegro, que faz algo de coração mesmo, com vontade, com prazer, você se torna íntimo dele. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É promover a paz entre pessoas e com Deus. Não é somente evitar conflitos, mas agir para reconciliar, para curar e unir. Esse é um caráter divino, uma atitude de um filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Seguir a Deus pode gerar rejeição, oposição, perseguição, afastamento de amizade e muitas vezes até da própria família e das pessoas que você ama. É sofrer por fazer o que é certo, mas assim como a primeira bem-aventurança, o reino dos céus pertence a essas pessoas.